Olá, meu nome é Liliane Rocha, eu sou fundadora e CEO da Gestão Kairos, consultoria de diversidade e sustentabilidade. E estou aqui hoje para falar com você sobre diversidade e inclusão na EGE Saneamento. O objetivo desse curso é conversar com você sobre o que é diversidade e inclusão, os principais conceitos do tema e como podemos aplicar a valorização da diversidade no nosso dia a dia. A perspectiva de diversidade que eu vou compartilhar com você é baseada na minha experiência profissional de 14 anos trabalhando com diversidade e sustentabilidade em multinacionais, tendo atuado como executiva América Latina no Brasil, no Peru e na Colômbia. E além disso, eu sou autora do livro Como Ser um Líder Inclusivo, uma das leituras que é referência em diversidade no Brasil. Esse tema tem aparecido nas novelas, na mídia, nos jornais, no nosso dia a dia. Também é um tema global. Podemos falar da questão dos refugiados, pessoas que, temendo perder um princípio básico, que é a vida, perdem um outro princípio básico de identidade, que é a sua nacionalidade. São ao todo cerca de 30 milhões de pessoas, um tema tão complexo que a União Europeia criou um guia prático de diversidade para os seus funcionários, falando exatamente sobre esses temas dos quais estamos conversando aqui. E impulsionou países da União Europeia a criarem cartas de diversidade, focando essa temática. Ou seja, se hoje você é um profissional do mercado de trabalho e desconhece a atuação inclusiva, você está defasado. Mas afinal, o que é diversidade? Para garantir o nosso alinhamento sobre esse assunto, vamos falar um pouquinho mais? Para pensar nesse tema, é importante lembrarmos um pouco de história. Vamos falar da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas qual o contexto da Declaração Universal dos Direitos Humanos? Você lembra? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, contexto no qual a humanidade vivenciou a Segunda Guerra Mundial, foi quando ocorreu o Holocausto, momento da história no qual o mundo deixou de ter 16 milhões de judeus e passou a ter 10 milhões de judeus. Foram 6 milhões de judeus dizimados por motivos relacionados à diversidade, no caso, a etnia de um povo. O outro conceito vem do especialista Andrés Tapia, compartilhado no livro O Paradoxo da Inclusão, a Era Obama e a Transformação da Diversidade Global. Segundo Andrés, diversidade é a mistura e inclusão é fazer essa mistura funcionar. Reflexão fundamental na atualidade, é crucial trazer grupos diversos para a empresa, mas tão importante quanto é que as pessoas se misturem, interajam, possam conviver, trocar ideias e assim tornar possíveis os resultados advindos da diversidade, como a inovação, a criatividade e a lucratividade. Eu gosto de dizer que diversidade diz respeito às singularidades existentes entre os cerca de 7 bilhões de habitantes do globo terrestre. É também ter dentro da empresa a representação da demografia da sociedade brasileira. Nesse contexto, promover a valorização da diversidade e da diversidade étnico-racial é construir, junto com o outro, um ambiente onde todos possam conviver de forma harmônica e sejam igualmente capazes de concretizar o seu potencial e atingir o seu objetivo. Concluindo essa ideia, diversidade é a realidade da vida na Terra. E o convite que temos hoje da sociedade e da EGE Saneamento para nós é se queremos ou não ser inclusivos. Já falamos que diversidade diz respeito às singularidades existentes entre os cerca de 7 bilhões de habitantes do globo terrestre. Por que então falamos de grupos de diversidade? Mulheres, negros, pessoas com deficiência, lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, jovens, idosos, pessoas das mais variadas religiões. Para entender a resposta para essa pergunta, precisamos falar um pouco mais sobre cada um desses grupos de diversidade.